Meu nome é Evandro Alves, sou professor da Faculdade de Educação, da área de Educação de Jovens e Adultos. Meu cabelo é castanho claro, estou vestindo um casaco de couro preto e uma blusa preta. Minha pele é clara também. Foi uma demanda da Edurgs, né? E aí fui contatado. Para mim foi muito legal, porque para mim era a continuidade de um trabalho que eu já vinha realizando desde o mestrado. Meu mestrado foi trabalhar com processo com jovens e adultos, com esse elemento quase em extinção, que é o laboratório de informática, né? Então, minha dissertação em 99 foi isso, com turma de alfabetização usando computadores, sabe? 20 anos atrás. Continuei fazendo isso na tese de doutorado e sempre tive envolvimento com isso. Eu coordenei o programa de ensino fundamental para jovens e adultos trabalhadores, o PFJAT, né? A gente teve uma ação voltada para isso. Né? Lembrando no nosso papo, né, eu fiquei, poxa, mas eu já fiz esse trampo, já tem história fazendo isso. Né? Então eu coordenei as etapas iniciais do programa esse programa que tinha na URGS para os técnicos administrativos que estavam ali se alfabetizando, terminando o seu ensino fundamental, e sempre trabalhei nessa coisa do laboratório de informática. E aí quando veio o convite da Edurgs para fazer uma capacitação, que era uma introdução ao processamento de dados, né, dado que muitos colegas nossos estavam cada vez mais num registro digital da sua vida funcional e que precisariam de algum tipo de capacitação nesse sentido. Então, a gente aproveitou a fome com a vontade de comer, assim, porque para mim era bem essa a minha expertise e foi assim muito gratificante para mim, né? A gente poder trabalhar com esse grupo, né? Eu poder retornar, na verdade, depois de muito tempo, e encontrar inclusive algumas pessoas que estavam na época que eu coordenava o ensino fundamental aqui na FACED e que estavam terminando o ensino médio no colégio de aplicação, né? E reencontrar eles bastante tempo depois e ver que eles também seguiram a sua escolaridade e poder contribuir mesmo com as tecnologias digitais, essa questão de poder lidar com computadores e tal. Então a gente tinha um módulo, né, de toda uma coisa de entrar no portal, a questão da controle de horários, serviços que podia, né, férias, etc. Então várias histórias de gente que delegava para outros fazer isso, né? Todos os serviços do portal, volta e meia, aquele grupo acabava delegando para outras pessoas para fazer. Histórias de trabalho das mais diversas aparecendo ali, algumas delas, né, eu vou puxar agora já, algumas delas estão retratadas nesse livro aqui, que a gente acabou fazendo um projeto. Para além da capacitação técnica, né, de aprender no mouse, onde é que clica, etc, etc, também dá algum sentido, né? Então a gente acabou fazendo um material, são histórias de trabalho, histórias das pessoas, né, que compuseram essa universidade, né? Então elas aprenderam a botar as imagens, trabalhamos o texto de alguma maneira, enfim. Então a gente foi fazendo isso em paralelo, né? Então tinha a parte de capacitação, né, lidar com esses instrumentos, que hoje, aí é que tá, né? Hoje seria completamente diferente, porque era 2017, primeira edição, era assim, fazia 3, 4 anos, talvez, que o smartphone tinha entrado. E hoje, fiquei pensando nisso, né? Se a gente fosse fazer, a gente teria que pensar de outro jeito, porque o próprio local, né, que era o Lies, ele já não é mais ali, já tem outra configuração, os smartphones entraram na sociedade, o pessoal acessa via esse controle. Na segunda edição, a gente teve alguma coisa sobre o smartphone, né? Mas ainda ficou naquela coisa assim, se a gente fizesse uma próxima, tinha que ter cada vez mais, né? Mas a gente acompanhou a tecnologia da época, assim. E é engraçado que faz 5, 6 anos para ele estar falando um negócio que foi. Então a gente teve todo esse cuidado de não dar capacitação no sentido técnico de poder lidar com as questões da vida laboral com mais autonomia. E alguns relatos nesse sentido vieram, assim, deles se sentindo mais à vontade de poder fazer esses procedimentos dentro do portal e etc. Né? Onde é que fica, onde é que abre, como é que pede. Eu acho que isso foi contribuído, de certa maneira, para esse processo, eu acho que foi importante. E aí, o meu cacuete de educador dá um sentido para além da capacitação meramente técnica e trazer um pouco das histórias. Então, tem histórias aqui do pessoal que trabalha
em vários lugares da URGS, né? O São Osório da veterinário, o Casquinha que trabalhava no teatro. Então, que são histórias que volta e meia a gente não conhece. Não conhece, a gente só conhece o técnico que está ali. E puxar um colega que tem uma história. Isso aqui me abriu várias questões, assim, de como o trabalho dos técnicos acaba sendo invisibilizado, né? Acaba sendo preterido em nome das funções primordiais da universidade. Mas, cara, se não tem os técnicos para fazer, quem é que vai tocar esse negócio no dia a dia, sabe? Então, essas histórias me trouxeram muito isso, assim. Eu fico muito feliz de ter esse pequeno relicário aqui de memórias e lembranças dos meus colegas que fizeram essa formação com a gente. Claro, e assim, é uma turma muito diversa, era o local que a gente conseguia ter, que era o Lies na Faculdade de Educação. Então, a gente teve bastante colaboração das chefis, a Edurgs fez um trabalho legal de fazer intermediação, de os chefes poderem liberar, né, a compreensão de que esse processo era importante. Mas é isso, um grupo muito heterogêneo, então tinha gente que já lidava, já tinha... E tinha gente que estava, né, mexendo no mouse quase que pela primeira vez. É muito tocante, né? Tu vê várias questões, né? Questão geracional da tecnologia. Isso aqui eu peço pro meu filho fazer, isso aqui eu peço para... Isso aqui eu entrego pro meu neto, e assim vamos, né? Mas a questão funcional, realmente, ela é uma demanda do técnico, né? Uma demanda, se apropriar disso era importante, é importante ainda. É isso, a heterogeneidade era muito grande. Então a gente tentou fazer algo mínimo, a gente ajudou, né? Eles tiveram uma autonomia de contar a sua história, de escrever, de fazer a primeira versão, e depois a gente tentou compilar isso num formato de livro. Eles editaram no texto e a gente tentou compilar um folhetim para eles levar para casa, entendeu? Então no final eles levaram, cada um deles levou um exemplarzinho desse aqui com as suas, que eu acho que era mais que certificado, passei por aqui, sabe? O lance do registro. Eu fiquei pensando muito nisso quando vieram as perguntas. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, de como a gente tem essa coisa do registro. Isso aqui não deixa de ser um registro, né? Esse momento aqui. E é importante a gente poder falar disso, a gente poder falar, porque senão se perde mesmo, né? Mas eu acho que teve vários, assim, gente que não tinha muito receio de mexer, porque quebraria, porque pegaria fogo, porque inúmeras coisas, né? Que já, né, no final da formação, já que a gente botava para ligar a máquina, né? Tinha que ligar a máquina. Nós tivemos uma aula que eu levei um computador e desaparafusei eles. É isso aqui. Só que dentro é isso aqui. Né? E aí alguns deles, não, mas isso aqui eu conheço, isso aqui é um resistor, isso aqui é um capacitor. Entende? Então, assim, o computador. Sim, mas para alguns deles, como nunca tinham aberto não sabia o que tinha dentro. E aí alguns deles reconheciam que tinha, mas eu trabalho com aquilo ali. Aquilo ali é um capacitor, aquilo ali eu trabalho para fazer a placa, não sei do que. Entende? Então, teve diversos momentos. E aí vai num degradê, assim. Então, teve gente que, sim, que já tinha uma certa vivência, acho que se tornou mais autônomo, acho que a gente contribuiu para isso, ainda que indiretamente. E para quem tinha muito medo, acho que a gente também contribuiu no sentido de, é aqui, onde é que fica, né? Que às vezes é isso, falta explicação de onde é que fica mesmo, o que é essa sigla, o que é esse www, que cabo azul é esse que tem atrás da nossa máquina, vai para onde esse negócio, né? Então, acho que a gente espera ter contribuído com isso, eu acho que sim. A gente foi encontrando essas pessoas, né? A gente foi encontrando o Aurélio, foi encontrando, né, outras pessoas que estavam na volta ali e que tinham carinho por aquele momento. Talvez não exatamente por estar com toda a destreza, mas por ter sido um momento de uma certa... um momento de formação mesmo, né? De poder ficar na frente de um equipamento e não apenas apertar o botão que tinha que apertar ou delegar para alguém fazer, mas aprender a fazer isso e também interagir com aquela máquina. De outro jeito, às vezes liga e desliga o computador, às vezes organiza toda a sala para os outros trabalharem, né? E não faz esse trabalho. E poder ter esse momento de, eu fico agora, porque a gente trabalhava
tinha uma galera da infra, tinha um pessoal da Suinfra, bastante gente, que fica na rua. E não tem computador para si, não tem, é algo... a gente encontra outras realidades, né? Nós aqui, professores, não sei mais o quê, das faculdades, todo mundo com essa máquina. E não é uma realidade para todos os trabalhos que são realizados nesta casa. Então é muito... Para mim foi isso também, lidar com uma certa alteridade. Quais são os processos de trabalho que acontecem aqui, muita coisa que eu não conhecia. Então, foi um processo de aprendizagem. Espero que para eles, mas para mim com certeza foi. Assim, acho que eu saí com um saldo muito positivo. Conheci a URGS, mas de um jeito que talvez não está no relatório, dos approaches, dos achievements, né, daquelas coisas, aqueles processos administrativos, do que fizemos, o ponto positivo. Né? Não, conhecer as histórias mesmo. Né? Conhecer as histórias, eu acho que isso é uma coisa que falta. Eu só tenho a agradecer a Edux pelo trabalho que é realizado, sabe? Pelo trampo, pelo carinho nessas edições, mas em outros momentos também. Eu acho que esse cuidar das pessoas, eu acho que isso era... eu estou há 30 anos nessa universidade, né? Desde que eu entrei como aluno, desde 91 que eu estou aqui, transitando pela URGS. Assim. E teve uma mudança. Já teve, eu sinto, assim, se eu pegar em perspectiva do tempo que eu entrei, o trabalho dos técnicos ele evoluiu, ele se qualificou, ele vem tendo até reconhecimento, né? Enfim, com idas e vindas, porque isso também é o sabor das políticas macro-institucionais, né? Mas eu percebo isso, assim, eu acho que essa questão da formação das pessoas para o trabalho acontecer, mas não apenas para o trabalho acontecer, mas para manter um ambiente, uma cultura institucional mais saudável, eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que contribuiu, mas acho que os ganhos indiretos, no sentido de contar a sua história, de poder trocar com os colegas, de poder contar um pouco das suas questões, eu acho que isso contribuiu tanto quanto, sabe, a capacitação técnica. Eu, pelo menos, acredito nisso, que é meu cacuete como educador, né? Eu não sou um informata, eu sou um cara da educação. Então, para mim, a capacitação teve essa dupla entrada, essa dupla possibilidade, né? Tanto a capacitação técnica quanto o registro dessas histórias, das memórias, e de como é que eu posso fazer isso utilizando o computador. Né? E podia, era pegar, então tem imagem aqui, tem imagem de trabalho, então vou voltar aqui, tem imagem de trabalho, eu fiz tipo o que era Diário Gaúcho, não sei se vocês lembram, que vinha o colunista, e em algum momento tinha isso na diagramação, que vinha o colunista e então eu peguei a foto, a gente trabalhou isso aqui também em sala, eles pegaram e inseriram a foto no texto, foram construindo ao lado, né, a gente fez, tentamos nesse momento, né, então tem textos maiores, tem gente que escreveu 2 vezes, teve de tudo, então tem foto da família, tem foto do plano da URGS, tem foto do colégio de aplicação, eu acho que nesse sentido, eu acho que foi tão valoroso para mim é um daqueles coisinhas que eu guardo, assim, quanto para eles, assim, eu pelo menos espero. Pedi para eles autografar uns dos outros, fizemos uma sessão, assim, parecia até o bailionato, assim, eles assinandinho, né, então, acho que eu mostro aqui as assinaturas deles, eu acho que é legal, acho que foi um momento bem importante. Então é isso, né, formar ao longo da vida, eu acho que é esse o meu objetivo enquanto educador de adulto e acho que mesmo no ambiente laboral a gente consegue, ainda que minimamente, fazer trabalhos desse tipo.